Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Os recados. Clube do Livro Espírita, divulguem. Livros a R$ 25,00 por mês são analisados para que sejam mais próxima dos ensinamentos dados pelos Espíritos Superiores. Também temos mais de 1.300 livros na biblioteca. Quem se interessar em emprestar, é só falar comigo que a gente faz uma ficha. A visita ao asilo foi transferida do dia 21 para o dia 28, porque dia 21 é dia de Páscoa, né? É o domingo de Páscoa. Então, às vezes, o pessoal recebe parente lá, então é melhor passar para o dia 28. O pedido de ajuda é com desodorante Avanço e Alma de Flores. Tem mais algum recado? Não. Então, vamos fazer uma prece antes de começar? Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade desta reunião, com o intuito de aprender os ensinamentos dos Espíritos Superiores, agradecer a todos presentes, encarnados e desencarnados, e que a gente tenha um discernimento para poder distinguir entre o certo e o errado e colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido, que assim seja. Muito bem. É sempre com grande alegria e um prazer nós realizarmos a nossa reunião pública. Hoje, realizando o nosso trabalho com microfone externo, o pessoal estava reclamando do som, que o som não chegava lá. Não sei por que essa porcaria capta som de tudo quanto é coisa, não captava a nossa voz. Hã? Ficava baixo, sim. Agora com esse microfone aqui o pessoal vai ter que diminuir o som do celular. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta em especial para fazer? Eu trouxe duas perguntas da menina que trabalha com nós. Uma pessoa que trabalha com você mandou essas duas perguntas? Muito bem. Eu escrevi a minha maneira, ela perguntou e você Você anotou. É a Débora. As duas são da Débora. Sim. Muito bem, Débora, se estiver assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, é só digitar aí que o Alexandre, nosso cameraman, diretor técnico, passa para a gente. Ela pergunta o seguinte: o espírito fica perturbado quando a pessoa está em coma? Bem, eu não sei o que ela quis dizer com perturbado. Talvez sofrendo, ou com dor, ou algo assim, não é? Bem, na realidade, o espírito, enquanto o corpo está doente, isso não vale só para o coma, vale para qualquer tipo de doença. Quando nós estamos com uma gripe forte, nós normalmente não dormimos bem. Não é assim? Normalmente nós não dormimos bem. Por quê? Porque o espírito não consegue, não é que ele não consegue, ele fica próximo do corpo, protegendo uma espécie de, se é que eu posso usar esse termo, protegendo o corpo, ou seja, ligado ao corpo mais intensamente durante aquele período de doença. O coma não é diferente. Aliás, o coma, essa proximidade do espírito, ela é mais intensa do que quando numa doença corriqueira, vamos dizer assim, depois de um pós-operatório ou uma gripe forte ou algo assim. Por quê? Porque o corpo está ali, a possibilidade do desencarne é factível, né? É possível,
e o espírito precisa estar junto do corpo no momento do desencarne. Portanto, ele fica junto do corpo, ele não se distancia do corpo. Ele só se distancia do corpo quando o corpo está bem, quando está tudo bem, quando ele dá um cochilo, ou dorme, ou algo assim, ele se distancia, vai realizar tarefas, vai a reuniões, vai conversar com outros espíritos, vai conversar com as pessoas que ele ama, outros espíritos também desligados do corpo que ele ama, e etc. Então, durante o coma, não há dor para o espírito não sente dor, ele não se sente, ele não sofre com aquele coma, mas ele está próximo do corpo e intimamente ligado com o corpo, se é que assim a gente pode dizer, intimamente no sentido de que o espírito percebe, ouve e vê tudo o que está acontecendo ao redor dele. Há relatos de espíritos que durante o coma recebia uma senhora, mãe de 2 ou 3 filhos nos Estados Unidos da América. Ela entrou em coma por causa de um acidente, se não me falha a memória, e ficou. A mãe mandou os familiares resolvendo desligar todos os aparelhos e ela não faleceu, não morreu. Ficou em coma durante 6 anos ou algo assim. E a mãe todos os dias, era uma normal da mãe fazer, né? Era o cotidiano, o dia a dia dela em relação com a filha, que estava em coma, ela ir ao hospital, entrar no quarto, dizer assim: bom dia fulana, tudo bem com você e tal? Olha, ontem aconteceu assim, 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 seu filho tal fez isso, sua filha fez aquilo, eles estão na escola, eles estão assim, está acontecendo, enfim, relatava, fazia um relato de tudo o que havia acontecido no dia anterior, não é? E isso foram 6 anos, durante 6 anos. Um determinado dia, a mãe deu bom dia, ela disse bom dia. Ela tinha acordado do coma, não é? E a mãe ficou toda feliz e tal, né? Partindo do pressuposto que ela ia sair do coma e voltar a ter uma vida normal, que não aconteceu depois. Mas ela levou a filha para casa e a filha contava a vida de cada um, o que tinha acontecido na vida de cada um. Relatava o que tinha acontecido na vida de cada um. É muito interessante isso. Isso é na minha opinião, um alerta para a ciência, né? Mas a ciência não dá o braço a torcer fácil assim, né? Então, relatou tudo o que aconteceu, a história da família e tudo, e depois ela volta para o hospital, um dia ou 2 depois ela desencarna, né? Então, como é isso, não é? O espírito nunca sofre quando está em coma. O espírito, por exemplo, não sofre por causa de um acidente. Ele toma um tiro, ele não sofre. O que vai subsistir para o espírito são as sensações físicas que ele teve por conta daquilo, se ele reter essas sensações. Toma um tiro, por exemplo, né? Há muita gente que relata um tiro da seguinte forma: eu achei que tinha tomado uma pedrada. Né? Já ouviram? Não o espírito, não, a pessoa encarnada mesmo. O encarnado mesmo, já vi várias vezes. Não sei se vocês chegaram a ver ou se lembram disso. Aí eu senti uma coisa ardendo na minha perna, no meu braço, no meu estômago, eu não sabia bem o que era, depois é que eu vi que eu estava baleado. Então veja, o próprio corpo ele não sente muitas vezes a dor do tiro, né? Depois é claro que vai haver as consequências, as complicações e tudo mais, então a pessoa acaba complicando o quadro e a pessoa acaba sofrendo por conta daquela violência. Mas o espírito ele não vai sentir. O espírito desligado do corpo, ele não vai sentir nenhuma das violências que aconteceram com o corpo. Nenhum acidente, nenhum tiro, uma amputação, nada disso. O que vai residir, o que vai restar daquela situação são sensações, né, às quais o espírito está ligado e que vai restar daquilo. Mas a dor física não existe. Existe a dor, vamos chamar assim, de dor moral, né, mas não a dor física. Por isso que é importante o esclarecimento,
é importante que o espírito se desligue da matéria, se desmaterialize, vamos dizer assim. Quanto mais desligado da matéria, melhor, que é para que ele possa educar-se ao longo da vida, né? Com essas informações, porque essas informações não só esclarecem, mas faz com que o espírito também passe a ter uma vida moral mais adequada, vamos dizer assim, o seu comportamento moral, a qualidade da relação daquele espírito com o seu próximo é melhor. Portanto, automaticamente ele vai melhorar-se, não é, ao longo da sua encarnação e vai desencarnar melhor. É isso que tem que acontecer. Por isso que Jesus chamava muita atenção, né, quando ele fala: porfiai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, né, que Jesus recomenda, Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, exatamente por essa razão. Nós não estamos na vida para gozar, né? Quem faz da vida um gozo, um grande baile, um grande piquenique é o homem, né? Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para progredir. E progredir significa muitas vezes sacrifício, dedicação, trabalho, empenho, que é tudo que muitas vezes as pessoas não gostam de fazer, né? A pessoa quer mais é que o mundo acabe em barranco para ela morrer encostada, não tá querendo trabalhar. Aliás, pelo contrário, né? A maioria não gosta de trabalhar, considera o trabalho uma punição. E não é, verdadeiramente não é. O trabalho é uma das ferramentas que ajuda o espírito a evoluir. Ele precisa desenvolver a inteligência para ganhar em discernimento, e ganhando em discernimento ele vai desenvolver a sua moral. Então é a ferramenta através da qual o espírito realmente progride. E nós vamos trabalhar encarnados e muito mais grandemente desencarnados. Então o trabalho é uma constante na nossa vida, né? A existência física e na vida do espírito é sempre uma constante, sempre estaremos trabalhando. Acontece que com o desenvolvimento, com o progresso do espírito, com a progressão moral e intelectual do espírito, o trabalho passa a ser um prazer. Deixa de ser um sacrifício, como é encarado pela maioria ou por uma boa parte das pessoas, né, como uma punição, para ser uma coisa agradável, para ser uma coisa boa, para ser uma coisa útil, porque ele vai entender que ele está sendo útil para ele mesmo e útil para terceiros, né? É comum a gente ver essas senhoras de 70, 80, 90 anos, sempre levanta de manhã, já levanta cedo, sai limpando casa, varrendo casa, lavando louça, né? E muitas pessoas não entendem, né? Poxa, porque uma pessoa idosa, tem gente até que, dependendo da idade, ainda pega na enxada, faz lá a sua hortinha, né? Limpa o carpio, o quintal e tal, né? A pessoa, é fácil a explicação disso, é que a pessoa sempre foi útil e gosta de se sentir útil. A pior coisa do mundo é alguém se sentir inútil, né? Isso é a pior coisa que existe. Então, isto é o hábito que o trabalho cria. O trabalho da utilidade, da pessoa sentir-se útil a si e ao próximo. E esse é o objetivo do trabalho mesmo. O desenvolvimento do espírito para que ele sempre faça o seu papel na humanidade, o seu trabalho como espírito, que é o de ajudar no equilíbrio do universo, né? Isso é ensinado pelos espíritos superiores, e ter utilidade. Por isso que os espíritos condenam o insulamento, né? Quando a pessoa se afasta, o insulamento radical, né? Quando a pessoa se afasta da sociedade, fala: eu não quero saber de gente, eu quero viver sozinho e tal, isso é condenado, porque é uma ação egoísta da pessoa, né? A solidão de vez em quando, tal, a gente se afastar dos outros é até bom, né? Ficar um pouco sozinho é até agradável, né? A gente às vezes precisa disso, mas o insulamento total, radical, isso é egoísmo. Nós somos criaturas para viver em sociedade, somos gregários, vivemos juntos, uns com os outros, e é muito necessário isso. E além do que, nós nunca estamos sozinhos, né? Por mais que o cara se afaste da sociedade, sempre ele tem ao lado dele os espíritos. Então, ele pensa que está sozinho,
mas sempre tem do lado dele os espíritos. O que pode ser até pior do que estar junto com os encarnados, né? Dependendo do tipo de espírito que ele tem do lado dele. Dependendo do que ele está pensando. Normalmente o egoísta não pensa muito bem, né? Sempre não, a qualidade do pensamento dele não é muito boa, né? Alguma pergunta aí? Então tá bom, vamos lá. A Débora faz outra pergunta. Seu anjo da guarda antevê um perigo, inspirando você antes que ele aconteça? Sim, pode acontecer isso sim, se for permitido pelo Criador, se não estiver dentro da lei de causa e consequência, da pessoa se acidentar por aquela razão, pode sim. Já aconteceu comigo de uma maneira assim, bastante clara e evidente, de não deixar a menor dúvida que foi intervenção dos espíritos, né? Estava em Ribeirão Preto, eu era viajante na época, e eu ia sair de Ribeirão Preto para ir para Mococa, que é mais ou menos uns 100 quilômetros aproximadamente de Ribeirão Preto. E o carro começou a aquecer, começou a esquentar. E caramba, né? Era quase a hora do almoço. Eu falei, bom, uma pessoa que mexe com o radiador, né, com a parte de arrefecimento do carro, para saber o que é, né? Pode ser uma válvula termostática, ou alguma coisa que aconteceu no carro. Existe uma válvula que ela abre e fecha a passagem da água para que possa esfriar o motor, né? Fui uma pessoa lá, a pessoa desmontou a válvula termostática, testou e tal, falou, olha, seu carro não tem nada, está tudo em ordem, né? Mas aí você já perdeu uma hora e meia mais ou menos, né? Falei, tá bom, eu vou almoçar e depois eu sigo o caminho, né? Quanto que é? Paguei o homem lá e tal, fui almoçar. Fui almoçar, fui no restaurante lá, comi, gastei lá uns 20, 30 minutos para comer, saí com o carro esquentando de novo. Falei, que coisa é essa, né? Voltei na mesma pessoa, tá, o carro está aquecendo. Pô, mas não pode ser, não tem nada, seu carro está normal. O carro não tem o que fazer. Aí tocou novamente, desmontou tudo outra vez e tal, mais uma hora e meia. Quer dizer, eu perdi umas 3 horas e meia, 4 horas nessa brincadeira e tal. Ele montou o carro, falei, vou dar uma volta para ver se aquece, porque eu fui até o restaurante, foi normal. Eu saí do restaurante para pegar a pista, estava aquecendo, né? Aí eu saí, dei uma volta, andei quase 20 minutos com o carro, normal. Ele não mexeu nada, não mudou nada, estava tudo normal, peguei a pista e fui embora. Carro normal, nunca mais deu problema de arrefecimento. Agora explica uma coisa como essa. Não tem explicação lógica. Porque a explicação lógica seria uma peça qualquer, avariada, né? Trocou a peça, normalizou. Mas não havia nenhuma peça para ser trocada e nenhum problema com o veículo, né? Pois, por curiosidade, eu perguntei para um espírito, né? Espírito guia da minha mãe, que de vez em quando se comunicava através dela. Falou, olha, a pista estava impedida. Havia um problema, na pista estava impedida. É só isso que ele me respondeu, não falou mais nada, não falou nem o que era, nem o que deixava de ser e tal. Quer dizer, estava dentro dos desígnios de Deus que fosse permitido aquela ação, porque se não fosse permitido, eu teria pegado a pista, talvez pudesse ter ocorrido um acidente qualquer, eu me ferido, qualquer coisa assim, mas não ocorreu. Então, é possível sim, quando há permissão de Deus, quando eles podem permitir, ou quando nós permitimos também, né? Porque muitas vezes nós não permitimos, né? Você está raivoso, você está com ódio de alguém, você está com raiva, você está irado com alguma coisa, você não permite a ação dos espíritos, você não permite que eles te inspirem, né? Você não permite, não eles que não desejam, ou que não seja permissão do Criador. É permissão sim, só que você não está permitindo naquele momento que eles te ajudem. Existe muito disso também, né? Existe muito desse outro lado da questão, que é o homem, muitas vezes, ser o maior causador dos seus problemas por causa disso, né? Então, o vigiar e orar de Jesus vai muito por conta disso, né? Vai muito por conta de nós sempre estarmos ligados com Deus, ou sem ódio no coração, sem inveja, enfim, alimentando os melhores sentimentos para que eles possam se aproximar e nos inspirar o bem. Se
os nossos sentimentos, a nossa maneira de agir for o contrário, eles não têm como, porque nós criamos como que uma barreira fluídica, né? A mesma coisa que nós quiséssemos ajudar alguém e a pessoa estivesse do outro lado da parede, num lugar fechado, onde não entrasse som, e você não tem como avisar a pessoa que lá dentro tem uma cobra que vai picar ela, né? Não tem como é que você vai, por mais que você grite, por mais que você faça, o som não vai chegar, você não vai ter como avisar. É mais ou menos, mal comparando, é mais ou menos isso que acontece. A gente oferece uma barreira fluídica que os espíritos não têm acesso. Isso pode acontecer conosco pessoalmente, pode acontecer no nosso lar também, pela nossa maneira de agir. Eles não têm acesso ao lar, né? Por que o ambiente do centro espírita é agradável, o ambiente de uma igreja é agradável, de um templo é agradável? Por quê? Porque as pessoas vão naquele lugar com bons pensamentos. O bom pensamento faz o quê? Cria um ambiente fluídico favorável. Então, eles podem agir, eles podem inspirar o bem, eles podem trazer conforto, eles podem retirar os fluidos malsãos de nós e colocar no lugar os sãos. O passe que a gente dá lá na sala de trabalho, propriamente, é só o último, vamos dizer assim, que a pessoa recebe, porque o passe normalmente acontece aqui durante a reunião, quando nós precisamos, né? A gente chega mal no centro espírita muitas vezes, chega, sei lá, com algum problema e tal, e começa a se sentir bem durante a reunião, não sabe por quê, né? Ah não, falaram alguma coisa, comecei a me sentir melhor. Não é não, é a ação dos espíritos, porque aí a gente, como o nosso pensamento está desanuviado, né? Vamos usar o termo caipira, né? A gente fica desanuvia o pensamento, né? A gente esquece ou coloca os nossos problemas de lado para dar atenção àquilo que se fala, ou àquilo que se conversa, àquilo que se estuda. Então os espíritos têm uma ação facilitada, é onde eles conseguem um acesso que nós não permitimos muitas vezes ao longo do dia, ao longo da semana, nos nossos lares, no nosso trabalho, muitas vezes, né? Há esse tipo de empecilho, sim. Mas eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Quem pede o auxílio somos nós. Ela costuma dizer que sempre, quando ela vai falar alguma coisa, e não é para ela falar, ela escuta agora não é hora. Quem é essa? A mesma pessoa. Que fez as perguntas? Então, tá vendo? Ela é audiente, provavelmente. Eu acho que ela é muita coisa, viu? É? Médium. Ela tem bem aguçada. É médium, tem mediunidade. Mediunidade ostensiva. A mediunidade ostensiva é isso aí. E a mulher, ela tem todo mundo fala isso, e muitas vezes se fala empiricamente, sem conhecimento de causa, que a mulher tem o sexto sentido. Na realidade, a mulher é diferente do homem na maneira de pensar, de agir e de sentir, né? O homem, pela própria necessidade de ação do homem, ele é aquele que vai para a briga, ele sai de casa para ganhar o pão de cada dia, para sustentar a sua família, aconteça o que acontecer, se ele precisar brigar, bater, ele faz e acabou. A mulher não, a mulher por esta capacidade de procriação, seus hormônios são diferentes, a sua constituição física é diferente, facilitando essa, vamos dizer assim, essa percepção maior do mundo espiritual. Interessante pelo fato do espírito não ter sexo, né? Ora é mulher, ora pode encarnar mulher, ora pode encarnar homem, né? É interessante isso, né? Mas acontece que uma vez encarnado, ele sofre a ação do corpo. Os hormônios é tudo físico, né? Ele sofre o maior empecilho do encarnado, o maior amigo e o maior inimigo do encarnado é o corpo. Ele é um inimigo fidagal do espírito. Sim. Olha, há uma matéria na Revista Espírita de 1865, eu não vou lembrar agora o título da matéria,
Mas a pergunta é, por que é que os espíritos ou os desencarnados são mais suscetíveis aos conselhos e aceitam com mais facilidade os conselhos dados a eles, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados? E a resposta é exatamente essa, porque não há o empecilho do corpo. O corpo é um grande empecilho. O homem, por causa do corpo, quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade, o corpo o torna insensível muitas vezes à dor alheia, à necessidade alheia, o egoísmo. O corpo, ele é imperioso na sua ação sobre o espírito. Então, predomina o egoísmo, a vaidade, a prepotência, o orgulho, a inveja e todos os maus sentimentos acabam preponderando sobre o espírito. Uma vez, eu tinha feito umas burradas lá, e esse mesmo espírito que dava comunicação através da minha mãe, Frei Antônio de Santana Galvão, ele disse assim para mim, bem assim: filho, o espírito é forte, mas a carne é mais forte ainda. Não, mas ele usou esse termo. O espírito é forte, mas a carne é mais forte ainda. Então, o que significa isso? O espírito pode ser forte, mas a carne subjuga. Se você se deixa levar, a carne subjuga. É o que normalmente acontece. A gente fica, o corpo, ele se assenhora do espírito de tal forma que o espírito muitas vezes se deixa levar. Por exemplo, há pessoas que e isso faz parte das provas da vida, né? Um empecilho financeiro qualquer leva a pessoa a cometer atos que ela jamais cometeria se não houvesse o problema financeiro. Até atos criminosos, muitas vezes. Então, quer dizer, o corpo é um problema sério para nós. O corpo é um problema sério. E raros são aqueles que sabem lidar com o corpo de maneira a não permitir que ele tome conta da situação. É raro, ou são raros, os homens que lidam dessa forma. E hoje em dia eu estou escutando bastante, escutando muito as mulheres falarem que, quando falam, né, se tiver uma outra vida, eu quero ser homem. Nem espíritação. Mas elas falam isso, não querem ser mulher. Porque o peso da maternidade e o problema hormonal, aquilo que o corpo feminino traz para o espírito, é uma coisa realmente difícil. Eu reconheço isso. Não é fácil ser mulher. Não é. Sofre muito mais do que homem. Eu acho que sofre do ponto de vista físico. Apesar que a mulher tem, o fato de ser mulher traz para a mulher uma condição privilegiada do ponto de vista dessa sensibilidade que ela tem para a percepção das coisas, né? Ela tem uma sensibilidade maior, né? Então eu acho que isso é um facilitador, né? Porque o homem faz mais ou menos como o carneiro, né? Já viu o carneiro brigando? Não? Ele abaixa a cabeça, vem um contra o outro e dá. Não quer nem saber, né? É verdade. Eu não escuto o homem falar que quer mulher. Não seria machismo, mas é bom. Olha, eu costumo dizer o seguinte: o meu lado feminino é tão homem que é sapatão. Negócio de lado feminino pra mim não pega. Eu acho tão engraçado falar, eu quero vir mulher de novo. Você fica escutando. Não, o fato é que o espírito encarna homem ou mulher de conformidade com as suas necessidades evolutivas, né? É só isso. A explicação que os espíritos dão, muitas vezes, para o homossexualismo, é o abuso do sexo.
abusam do sexo como homem, abusam, acabam encarnando como mulher para ver, pedem, né? Não é que acabam encarnando por imposição, né? Pedem uma encarnação como homem ou como mulher para ver se mudando de sexo conseguem vencer as más tendências como homem. Acontece muito isso. E como mulher é a mesma coisa, né? Acabam pedindo uma encarnação como homem para ver se conseguem vencer essas suas más tendências. E o que acontece muitas vezes é o que a gente vê por aí, né? Que o problema do homossexualismo, a homossexualidade existe desde que o mundo é mundo, né? Entre os animais e entre o homem. O problema é a promiscuidade sexual, né? Quando o cara, não só entre os homossexuais, mas entre os heterossexuais também, né? Essa promiscuidade é que faz a diferença. Que a promiscuidade mostra que ou ele já teve encarnações onde ele foi promíscuo sexualmente, ou terá encarnações onde ele vai pedir uma encarnação no sexo oposto e poderá ser promíscuo sexualmente. Então é complicado. Esse problema do mau uso do sexo é uma coisa complicadíssima, né? É muito perigoso. Agora, perguntar sobre homossexualismo mesmo. Eu não consegui compreender. o quê? O espírito pede para encarnar no corpo feminino. Foi um homem anteriormente, mas aí ele se torna homossexual. Não, ele abusou do sexo. Foi promíscuo sexualmente. Há homens, eu conheço homens, conheci na atual encarnação, que iam para motel com 2, 3 mulheres, 2 homens com 2, 3 mulheres, 4 mulheres. Né? Isso é promiscuidade, pô. Entendeu? O sexo, existe o sexo para a procriação, existe o sexo recreativo, evidente. Se ele causa prazer, ele pode dar prazer para a gente de forma recreativa. Mas isso não significa dizer que porque ele é recreativo, a gente tem o direito de fazer o que quiser com ele. Não é assim. Você tem que ter respeito por si, para começar. Respeito por si. E depois, respeito pelo seu próximo. Né? Isso não significa dizer que você tem que se abster de sexo. Absolutamente. Agora, respeite. Se respeite, tenha respeito pelo próximo. A promiscuidade é que é o problema. Entendeu? Então, um homem promíscuo numa encarnação, ele desencarna. Vai sofrer as consequências de tudo aquilo que fez, a gente já sabe disso. A lei de causa e consequência, ela é uma lei inexorável. Ela age sobre encarnados e sobre desencarnados. Desencarna, se dá conta de tudo que fez. Se arrepende tremendamente daquilo que fez, porque vai continuar sendo infeliz. Já foi um infeliz durante a encarnação, porque ninguém que tem uma vida dessa maneira é feliz. Normalmente são infelizes, normalmente. E é regra geral. Apesar de muitas vezes dizerem que não e tal, mas normalmente são infelizes. Então desencarna, se arrepende sinceramente. Volta o seu pensamento a Deus e começa a receber orientação do seu espírito guia, dos bons espíritos. E ele começa a perceber que ele só tem um caminho, se ele quiser realmente corrigir. Se ele reencarnar como homem, ele teme, muitas vezes faz repetir os mesmos fatos. Pede para reencarnar num corpo de mulher, para ver se através daquele corpo, sem ter o mesmo sexo das suas últimas encarnações, ele consegue superar essa sua tendência. Eu conheci uma pessoa assim. Eu não vou dizer o nome dela, porque ela pode estar encarnada e pode ouvir esse nosso vídeo, e eu não gostaria que ela ficasse brava comigo, porque eu tinha uma consideração muito grande por ela. Ela era uma mulher, encarnada como mulher, ela tinha 2 irmãs, eu conheci as 3, fazia campanha de rua com a gente. Ela era o chefe da casa, elas eram órfãs de pai e mãe, e as 3 viviam juntas. Ela era o chefe da casa. Você olhava para ela e falava assim, é homem.
Mas eu nunca vi gente mais respeitada, que transpirasse mais respeito e respeitabilidade do que aquela mulher. Eu acompanhei a vida dela durante uns 7 ou 8 anos, mais ou menos. Sempre a mesma coisa. Decente, trabalhadora, séria, contida, honesta. Sempre naquela posição. E as irmãs não, as irmãs eram femininas. Mas ela não. Ela, por mais que ela tentasse esconder aquela tendência dela, ela deixava transparecer aquele lado masculino dela. Entendeu? E olha que interessante, imagine a luta íntima dessa pessoa para vencer as suas tendências. Entendeu? Então, há esses casos, reencarnam como mulher para tentar vencer. Eu suponho que essa moça, essa senhora, já era uma senhora na época, venceu, eu suponho. Não, depois eu perdi contato, não sei, mas não saberia mais dizer. Né? Suponho que venceu. E o contrário também é verdadeiro. Uma mulher que abuse do seu sexo ao longo de encarnações e faça disso um problema grave para o espírito, pode pedir uma encarnação como homem na tentativa de vencer essas tendências. É onde a gente vê, né, acontecer o que acontece. Homens que se travestem de mulher nunca serão mulher, ele sabe disso, mesmo que troquem de sexo, que aparentem ser mulher, não serão mulheres nunca. Não parecem com mulher, não tem jeito de mulher, a mão grande, gogó, voz grossa, nunca vai ser uma mulher. Mas eu só me sinto uma mulher, pô. A gente então se deixa levar pela tendência mais uma vez. Entendeu? Então, às vezes, esse problema se torna uma coisa recorrente para o espírito. E vai chegar um momento que ele vai ter que vencer. Sentir-se daquela maneira. Não ter o sexo, ele não tem mais aquele sexo. Mas sentir-se daquela maneira. E às vezes ele dá vazão para esse sentimento, para essa tendência, porque ele deveria opor combate. Lutar contra isso. Então ele passa por essa situação até conseguir. Vai passar, porque acontece o seguinte, não é uma imposição de Deus. Não é Deus que não, você está, eu vou te castigar e você vai reencarnar num corpo oposto às suas tendências, porque eu estou mandando. Não é assim. É ele que vai pedir. Ele entende que aquilo é uma oportunidade para tentar vencer as suas tendências. Eu percebo Entendeu? também que tem homem que leva tudo um jeito afeminado. Mas ele não é o que aparenta ser ficado, ele tem que viver uma pessoa normal. Ele leva esse jeito aí. Tem uma certa peculiaridade nesse aspecto, né? Meu pai era um cara, você queria ver um cara avesso ao homossexual, era meu pai. Ah, não, esse cara, mas não é só aquele, né? Tem aquela tendência. Então, Ou tem aquele jeitão, né? Ele está vencendo aquilo ali, eu acho. Eu também conheço. Homem assim, casado com filhos, mas Tem essa tendência, né? Não é a tendência que eles estão falando, tipo, o timbre da voz, a maneira de gestual, entendeu? É disso que eles estão falando. Fala aí, Entendeu? Eu entendi. É isso que eles estão falando. Eu entendi sim, não tem problema. Né? Porque tem um irmão que é mais ou menos assim, tem um amigo que é mais ou menos assim, eu tenho um sobrinho que é bem delicado, mas nada a ver com Homossexualidade. Pode ser que esteja vencendo alguma situação, pode ser ou não. A gente não conhece a vida pregressa do espírito, né? A gente não conhece que foi numa outra encarnação. O que eu ia contar é o seguinte, meu pai era um cara avesso a esse tipo de coisa. Ele tinha o horror, ojeriza. E ele estimava muito um vice-presidente da empresa que ele trabalhava e ele sabia que o sujeito era homossexual. Mas se eu olhava para o cara, eu conheci, pessoalmente. Você não notava absolutamente nada. Um cara contido, um cara que tinha o seu parceiro, mas ninguém sabia. Meu pai sabia, porque ele contava, confidenciava com meu pai, entendeu? Uma discrição total, absoluta.
entendeu? Aí não entra a promiscuidade. Entra a tendência do espírito, mas não entra a promiscuidade. Não se deixar levar pela promiscuidade já é uma espécie de vitória, né? Já é uma espécie de vitória. Porque o problema do espírito de estar encarnado num corpo avesso às suas tendências é uma prova. E uma prova gerada pela promiscuidade sexual com que ele viveu em outras encarnações. Tem gente que já conversamos desse assunto aqui várias vezes aqui na casa, tem gente que não aceita absolutamente, acha que a gente está falando mal de homossexual. Não é isso não. Não é isso não. A pessoa pode naturalmente ser um homossexual. A promiscuidade. A promiscuidade ela é condenável não só no homossexual, ela é condenável no heterossexual também, porque quem está levando AIDS para dentro de casa hoje não é homossexual, é o heterossexual. Está provado, está mais do que provado isso. Às vezes uma mulher tem AIDS e não sabe que tem AIDS, quando vai descobrir que tem AIDS, pegou do marido. O marido acabou passando AIDS para essa mulher, né? É uma coisa seríssima, hoje em dia é uma coisa séria. A promiscuidade sexual está no Brasil, está no auge da sua forma, né? Vamos dizer assim, né? Está no auge, né? Tá, ainda mais com esses BBB da vida, essas porcariadas que existem por aí, né? É apologia do sexo. Não, não é, é geral. Geral. É. Na realidade, isso é um programa. Se imita coisas erradas. É um programa para desestabilizar a sociedade, para desestruturar a família, para destruir a família, com o propósito de tomar conta do mundo. Essa é a realidade. Parece que agora está tendo menos interesse, né? Não, menos interesse. Menos interesse de quem? Não assiste. Do que? Do BBB, essas coisas? Bom, pra mim nem existe esse troço, né? Quem não assiste, mas nunca assiste. Tem muita gente que assiste, sim. Tem muita gente que assiste, infelizmente. Infelizmente. É promiscuidade total. Eu penso que, por ser uma concessão, porque o canal de televisão é uma concessão. O governo é que permite a existência daquela emissora. É uma concessão. Eu acho que o governo devia criar leis ou um decreto presidencial, alguma coisa assim, coibindo esse tipo de coisa. Olha, vocês vão, a grade de vocês, no período do horário tal, vai ser uma grade diferente. A partir de tal hora, 1h da manhã, 2h da manhã, é problema de quem está assistindo, né? Mas até então, colocar no ar coisas, pornografia explícita, como é o caso do BBB, em horário nobre, por causa de ganhar dinheiro, isso é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Eu acho, na minha opinião, que esse governo está sendo muito frouxo nesse aspecto. Eu esperava mais desse governo nesse aspecto, sabe? Uma linha mais dura. No entanto, ele parece que é um cara muito conciliador e tal, ele quer conciliar as coisas e tal. Eu acho que nesse aspecto não vai levar a nada, não. Eu esperava uma linha mais dura nesse aspecto. E na minha opinião, seria necessário. Eu não sou moralista, não. Eu gosto de sexo, tenho uma vida sexual normal, regular, apesar da idade, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a promiscuidade sexual é fazer com que as crianças, como fazia o PT, né, a antiga presidenta, né, presidenta, aquela, dizer que não, que a criança, o Estado é dono da criança a partir de 3 anos de idade. Bom, que negócio é esse? Que história é essa? Botar homem nu para a criança passar a mão no corpo dizendo que aquilo é arte? Para com isso. Isso é uma coisa que para mim é inaceitável. E quem promove essas coisas, e quem colaborava com essas coisas é a maior emissora do país, a segunda maior emissora do mundo, que é a Globo. A Globo é a segunda maior emissora do mundo, né? Então, eu acho que totalmente inaceitável, na minha opinião, totalmente inaceitável. Eu não concordo absolutamente com isso. Em casa, a Luciana tentou assistir o tal do BBB, eu cheguei umas vezes em casa lá e a coisa pegou. Não vai assistir, não. Aqui em casa, não. Você quer, se tu compra uma televisão, vai fora de casa assistir. Aqui não. Vai te catar, pô. Que negócio é esse? Assistir aquela porcaria, você vê... se eu quero assistir pornografia, eu compro um filme pornográfico. Eu nunca fiz isso. Eu compro filme pornográfico, vou assistir filme pornográfico. Eu nunca te ensinei isso. Você nunca viu filme pornográfico aqui. Então, uma revista pornográfica que você nunca vê aqui em casa. Como é que você vai fazer um troço desse?
né? Não, simplesmente não aceito. E tem gente espírita que vem em centro espírita e fala em nome do espiritismo, em nome de Jesus, em nome da moral de Jesus, que assiste esse troço e é a favor desse troço. Eu sei porque conheço gente assim. Vai, que é isso, pô? E não é falso moralismo, não. Eu não sou moralista, não é isso, não. E nem acho que as coisas assim, têm que ser demonizadas, não. Não tem nem a ver com o espiritismo. É com moral, com bom comportamento moral. As famílias estão destruídas. Não aceita, né? Olha, as famílias, Orlando, as famílias estão destruídas. A educação no país está destruída. A gente vê gente que faz anúncio nesses sites de comercializar coisas, de compra, venda e troca. Por exemplo, o cara coloca lá, é só montar e andar. De jeito. O carro tá bom, é só montar, M-U, montar, sem o R, e andar. Nossa, mas é incrível, como é que... Quer dizer, destruindo a educação, destruindo a criança, destruindo o jovem, destruindo o adolescente, crianças com... Minha filha fala que foi na favela outro dia, ela trabalha lá em São Paulo, né? Vai prestar serviço de saúde em favela, criança com 10 anos e meio, grávida, 10 anos e meio. As irmãs, escadinha, né? 10 e meio, 11 e meio, 13, 14, todo mundo já tinha filho, né? A avó tinha 37 anos, 36 anos, a avó das crianças. Para com isso. Incrível. Essas crianças não são. Essas da favela, elas são violentadas. São, dentro de casa. Entendeu? Na maioria das vezes pelo chefe do tráfico local. A minha filha disse que para entrar na favela, para dar assistência de saúde, tem que falar com o chefe do tráfico da favela, passa na frente do barraco do cara, o cara está com a arma, pistola na cintura, ostentando. E para entrar tem que pedir ordem para o sujeito, que é desse jeito. Então, quer dizer, esse pessoal destruiu tudo. Agora para reconstruir vai ser difícil, né? Não é fácil você reconstruir uma situação como essa. Mas tudo isso tem origem nas tendências do espírito, né? Tudo tem origem nas tendências espirituais. Nós reencarnamos com tendência. Por isso que a educação é uma coisa seríssima. Hoje tinham uma postagem no Facebook, já te dou a palavra. Uma postagem, que é a propósito disso que eu estou falando. Uma postagem no Facebook dizendo assim: você acha correto punir os pais pelo erro dos filhos? Eu coloquei assim, no superlativo, corretíssimo. Porque os pais têm a obrigação de dar educação para esses filhos. São os pais que têm que dar obrigação. Pode falar. Quando eles tiveram a reeducação, né? Bom, tiveram ou não? Por Tiveram? exemplo, essa menina de 10 anos e meio aí, como que ela pode orientar um filho? Pode. Pode. Tem condições. Pode, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo disso. Vivendo nesse meio? Vou te dar um exemplo disso. Olha, eu conheço uma senhora, também não vou falar o nome por questões óbvias. Ela deve estar com 40 anos agora. Conheço pessoalmente, conheço os filhos também. Ela tem 4 filhos. Ela foi esposa de traficante. Já teve presa. E eu não conheço pessoa de mais boa moral do que ela depois que decidiu sair dessa vida. Ela decidiu, eu não vou mais viver essa vida. Ela saiu dessa vida, ela trabalha ou trabalhava junto com a minha filha. Magnífico, então quer dizer, Existe. saindo, Existe, ela decidiu. É a decisão do espírito. Denise. abandonar tudo aquilo. Denise. Seus irmãos, seus pais. Denise, você tinha algum vício antes de começar a frequentar o centro espírita? Se eu tinha algum, eu fumava e todos os outros. Tá bom, não, vamos dizer, vamos parar nele. Vamos parar nisso. Você fumava. Sim. O que você decidiu fazer? Mas você fez o que para parar de fumar? Nada. Não, que nada. Você tomou uma decisão, moça. Você tomou uma decisão. A vida é feita de decisões.
Nós estamos encarnados, eu falei que nós não estamos encarnados para gozar a vida e nem para sofrer, nós estamos encarnados para evoluir. Todas as decisões que nós tomamos, desde o primeiro dia de vida até o último dia de vida, vão influenciar diretamente sobre a nossa felicidade ou sobre a nossa infelicidade. Então, é sempre decisão do espírito. É sempre decisão do espírito. Eu também parei de fumar uns 30 anos atrás. Aí, fumava eu e a Yara fumava. Paramos os dois. Paramos os dois de fumar, mas por decisão nossa. E foi uma coisa difícil, não foi uma coisa fácil. E cigarro não é uma coisa fácil de ser largada. Então, você está fora da regra, porque normalmente é muito difícil. Bom, ele não fumava, né? Ele fumava. Fumava também? Porque quando um não fuma, os dois fumam, a coisa fica bastante difícil. Mas todas as decisões tomadas por nós, qualquer decisão, viu? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho nenhum vício. Não tem nenhum vício? Peraí, mas você fala mal da vida alheia de vez em quando. Você é honesto? Totalmente não. Você fala mal do teu patrão? De vez em quando. Mas peraí, você não tem nenhum vício? Não é assim. Não é? Então, tudo aquilo que vai contra a boa conduta moral é vício, é comportamento equivocado. Nós estamos aqui para vencê-los, né? Então, essa senhora é um exemplo típico. O outro, eu posso te dar o exemplo, uma pessoa que trabalha com a minha filha também, foi morador de rua. Bem, mas o senhor falou é exceção, né? Sim, mas acontece, viu? O marido foi traficante de droga, apanhava dia e noite essa moça, apanhava dia e noite, casou com o cara, não tinha 18 anos de idade, entendeu? Então esse outro foi morador de rua, eu conheci também. Sabe o que ele fala do sofrimento do ser humano? Ele fala assim, Deus marca para não perder de vista. É isso que ele fala a respeito do sofrimento humano. Deus marca o cara, quando ele vê gente coxa, manca, paralítica. Não, Deus marcou que é para não perder de vista. De jeito, ele foi morador de rua. Pense numa pessoa moralizada, pense numa pessoa de bom comportamento, humana. Pense numa pessoa assim. Então, é possível sim, viu? Dizer que é impossível, não. Peraí, se a gente dizer que é impossível, a gente vai dizer assim, então Deus não sabe o que faz. Deus é imperfeito. É uma prova difícil, né? Mas existe prova fácil? Hã? Não existe prova amena, viu? É engano, viu, Orlando? Orlando, sabe o que acontece? As nossas provas, a gente considera amena porque vence, ou procura vencer, procura lutar contra as más tendências. Mas não existe prova amena. A vida é uma prova. Encarnar nesse... Hã? Claro. Encarnar já é uma prova. Encarnar nesse mundo já é uma prova. Eu acabei de falar que o corpo submete o espírito, pô. E a gente aqui, você também já sabe, apesar de não estar há muito tempo, que o espírito é uma coisa grandiosa. O espírito é uma coisa que está muito acima da matéria, do corpo físico, muito acima dessa vida que a gente leva, não é? E com toda essa grandeza do espírito, ele se submete à matéria e se deixa levar por ela. Quer dizer, não é fácil, encarnar não é para corajoso, encarnar é para quem quer vencer, não é para qualquer um não. E se o cara afinar, baixar a cabeça, ele pode acontecer o que for de bom na vida dele, ele nunca vai estar bem. Porque tem gente, e eu conheço gente assim, são 67 anos vivendo nesse mundo, dá para conhecer muitos exemplos, né? Conheço gente que tem tudo. Pensem em tudo. Boa casa, não uma, várias. Bons carros, não um, vários. Boas roupas, muitas. Boa alimentação, farta. Família, linda, parentes. E se sente infeliz, não é feliz. Está sempre em médico. O marido foi obrigado a comprar um apartamento em Bauru, porque ela vive em Bauru no médico lá, gasta uma fortuna de médico. Se a conversa perto dela é assim, estou tomando tal remédio agora, acho que está sendo bom.
Essa é a conversa. Hipocondríaca no máximo. Sabe a pessoa hipocondríaca? Hipocondríaca, viciada em doença, viciada em remédio. Como é que uma pessoa pode ser feliz, por mais que tenha, como é que pode ser feliz desse jeito? Não vai ser feliz nunca, né? Porque a felicidade é o valor intrínseco que você dá para a vida. Qual é o valor que você dá para? Qual é o valor que você dá para as suas coisas, para aquilo que você tem, para a sua família, para os bens que acontecem para você? Qual é o enfoque que você dá para a vida, né? Porque a vida, ela é a visão que a gente tem dela, o enfoque que você dá para ela. Tem gente que acontece uma coisa, não, eu estou desgraçado, agora a desgraça vai ser total. Você fala, não, pô, peraí, isso aí é oportunidade. O que eu posso tirar de proveito disso? Conhece gente assim, não? Eu conheço gente assim, que para ela não tem desgraça não, por pior que esteja, vai em frente, encara, peita e vence. Tem outros que não acontece nada, se já está desgraçado, que a vida dela já acabou, que não, como é que eu vou sair desse problemão, né? E o outro vem e fala, nossa, você fala que tem um problemão, não tem nada. Eu estou 10 vezes pior e está reclamando. Queria ter o problema dela, né? Queria ter o problema dessa pessoa. Meu pai uma vez foi almoçar no Rio de Janeiro, pela empresa que ele trabalhava, com o dono de uma empresa. Foi servir essa pessoa, levar uma correspondência, uma coisa assim, e essa pessoa convidou ele para ir visitar uma fazenda dele no Rio de Janeiro e almoçar com ele. Bom, meu pai contando essa história, falou assim, olha, chegamos na fazenda, uma fazenda linda, o cara era empresário rico no Rio de Janeiro, fazenda linda, 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 linda. Ele mostrou uns 10 chalezinhos, um do lado do outro assim. Ele falou, esses chalés são exclusivos para os meus funcionários. Quando o funcionário casa, ele tem direito de ficar 15 dias no chalé. Cada funcionário que casa tem direito a ficar 15 dias de graça. Comida, tudo de graça. Passeio de cavalo, aqui tem charrete, tem cavalo, tem piscina, tem cachoeira, enfim. Né? O cara ficava lá de graça. E ele estava construindo lá, não sei o que era lá, e tinha os pedreiros assim, num canto, comendo uma marmita. Comendo uma marmita. Ele falou, seu Pedro, você achou bonita a minha propriedade? Puxa, é linda. Meu pai era um cara simples, né? Não tinha nada, nem casa a gente tinha na época. Não, maravilhosa. Ele falou, mas seu Pedro, com tudo que eu tenho, eu trocaria tudo para comer uma marmita igual aquela. Falei, mas por quê? Porque eu tenho um problema de estômago, eu não posso me alimentar com nada. Eu tenho que comer comida pastosa, eu não tenho a alegria de comer um prato de arroz e feijão, que é a coisa que eu mais gosto do mundo. Então, olha que interessante, né? O que é o problema? E mesmo com esse problema, que para muitos seria o fim de tudo, vamos dizer assim, a pessoa pudesse se considerar derrotada, ele tinha esse carinho com os funcionários, esse carinho com as coisas que ele tinha. Tinha cachorros, os cachorros vinham perto dele, brincavam com ele, os cavalos chegavam perto dele, meu pai notou que os cavalos ficavam felizes de vê-lo e tal. Era uma pessoa humana, uma pessoa boa, apesar do problema que ele tinha. Tinha dinheiro, mas tinha um problema sério, que ele não tinha direito a comer um prato de arroz e feijão. Meu pai falou, foi o dia que eu melhor almocei na minha vida. Ele falou, quem sabe eu não posso comer mais. É muito bom, né? É verdade, a pessoa valoriza quando faz. É problema. As pessoas não sabem o quanto são felizes. Poder comer um bom prato de arroz e feijão, um bife, né? Uma boa salada. Então, não, mas eu queria comer caviar, mas que porcaria o caviar, rapaz. De repente, eu nem sei o gosto desse trem, mas eu prefiro um bom prato de arroz e feijão. Não é? Felicidade é uma coisa muito relativa, né? O que é infelicidade de uns faz a felicidade de outros, né? O cara fala assim, não, tem que trocar meu carro. Meu carro está 2 anos de uso já. O cara falou, pô, preciso comprar uma carroça. A minha está muito velha, eu não consigo mais transportar o que eu preciso. Então, a felicidade é uma coisa, realmente é o valor intrínseco que você dá para as coisas mesmo, né? Saber valorizar o que tem, saber valorizar a família, o trabalho, a família, que não existe nada mais importante na nossa existência aqui na Terra do que a família. Nada é mais importante.
Nada, 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 nada. Eu falo isso de coração porque para mim a coisa mais importante da minha vida é a minha família, minha mulher, minhas filhas, meu lar, sempre prezei muito por isso. É claro, a gente comete erros, comete equívocos, quem não comete, né? Mas a coisa mais importante para mim é a minha família, sim. Depois, a saúde, a paz, a tranquilidade, são coisas que a gente deve agradecer muito a Deus por ter, né? Saúde e paz é a coisa mais importante para a gente realizar as nossas experiências aqui nesse mundo e delas extrair o conhecimento necessário para poder evoluir, né? O senhor falando dos bens materiais, né? Não estou com pressa, não. Para mim, por exemplo, minha casa é uma casa simples, o meu carro está lá na garagem quebrada, da minha mãe. Então, eu nunca me importei, mesmo convivendo com pessoas que trocam o carro do ano, sempre, eu nunca me importei com esse negócio de marca, de carro do ano, de ter uma casa imensa e glamurosa. Eu nunca me importei com isso. Para mim, isso é o de menos. Inclusive, até às vezes o meu marido fala, parece que você não dá valor pelo que a gente construiu. Não é que eu não dê valor, é que eu acho que não há necessidade de, sei lá, ficar falando toda hora. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu tenho para construir. Ah, você dá valor, só não verbaliza isso, né? Não fica verbalizando toda hora, né? E também não faço questão nenhuma de luxo, vamos dizer assim. Para mim, eu tenho meu veículo, eu dependo dele, eu preciso dele para trabalhar, né? Para me locomover. Tenho meu teto, simples, mas é meu. Então, eu acho que não há necessidade de ficar. Por exemplo, local de trabalho, se eu tiver estacionamento assim, é um mais novo que o outro, né? Os carros são todos troca. Tem carro falando, não, meu tá ótimo, tá andando, tá me levando para lá e para cá, tá excelente. Mas a gente tem que racionalizar. Você sabe que uma vez eu vi um sujeito falar, dizer uma frase a respeito disso que você está falando, que ilustra bem isso que você está falando. Diz assim, ele falou para mim assim, você sabe quem gasta mais dinheiro? Eu, na minha lógica de moleque, era um garoto na época, falei, sei, claro, quem tem mais, o rico. Ele falou, não, você está equivocado. Não é o rico que gasta mais. Foi um judeu que me falou. Não é o rico que gasta mais. Quem gasta mais é o pobre. O rico economiza. O rico, ele gasta o mínimo necessário dentro do padrão dele. O padrão dele é de gastar 100 mil reais por mês, ele não gasta 150. Ele tem que manter aquele padrão. É uma casa muito boa, ele tem amigos, ele tem que fazer o papel dele na sociedade e tal, mas não pense que ele vai gastar 101, não vai. E se ele puder economizar um, ele economiza. Proporcional. Exatamente. Não é que ele não viva bem, não é isso. Entendeu? Mas quem joga dinheiro fora é o pobre. Você pode ver, se você pegar os endividados, pegar aí uma dessas pesquisas que fazem a respeito de endividamento em cartão de crédito. Quem está endividado em cartão de crédito é o rico. É aquilo que no Brasil se chama de classe média. Mas no Brasil se dá o nome de classe média para o pobre. Você pegar o classe média norte-americana e comparar com a nossa classe média, você fala, pô, nós somos miseráveis. Não é? Então, esse pessoal diz assim, quer 10 reais? Quer 50 reais? Como é que é? Você vê muito pobre, o cara faz churrasquinho dele todo final de semana. Todo final de semana. Quer dizer, ele está tomando uma decisão equivocada. Ele está pagando uma casa dele. Mas ele prefere fazer um churrasquinho. Não abre mão, né? E acaba não comprando aquilo que tem real necessidade, né? Isso é muito. Tem muita propriedade nisso que você falou, porque eu lembro que meu pai, mas isso vai muito também da maturidade do espírito, viu? Muito da maturidade, viu, Alexandre? O meu pai, quando nós compramos a nossa primeira casa, foi em 1958, eu tinha 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade. E meu pai vendeu tudo que tinha
não tinha quase nada, ele vinha economizando dinheiro, economizando para dar entrada numa casa. Naquela época você comprava casa direto com o proprietário, na base da promissória, nota promissória. Você dava uma entrada, quanto é a casa? 100 mil? Te dou 20 de entrada e 80 promissórias de 1.000. Era assim, desse jeito, viu? E não estou brincando não, é sério mesmo, isso existiu no Brasil. Não existe mais hoje, mas existiu, é verdadeiro. Então, meu pai estava economizando tudo que podia e nós tínhamos uma televisão de 16 polegadas, importada, era pequenininha. A gente costumava chamar de televizinho, porque tudo que era vizinho vinha no sábado assistir o Telecat, a luta livre. Né? Era um barato, a cozinha era estreita e comprida, que ele ficava cheio de gente assistindo o tal do Telecat. Eu era molequinho, lembro dessa fase. Eu não ligava para o tal do Telecat, mas eu via o pessoal torcendo e tal, aquela coisa toda. Bom, aquela televisão era importada. Se uma televisão hoje de plasma, ou de LCD, ou sei lá o que, de 50 polegadas custa R$4.000, naquela época uma de 16 polegadas custava 8, proporcionalmente. Porque não fazia no Brasil, na época. O Brasil começou a ter fábrica logo em seguida, na década de 60, mas naquela época até então não se fazia, ou se fazia muito pouco, e era caro também, né? Ou estavam começando, era iniciante a fábrica de televisão no Brasil. Eu sei que meu pai tinha aquela televisão cara, que ele tinha comprado, e ele também vendeu a televisão para a gente comprar a casa. A gente chamava aquilo de casa, mas aquilo na realidade era uma garagem de caminhão, que o cara botou 2 paredes no meio, e fez cozinha, sala e quarto. Era uma garagem dividida por 3 paredes. O banheiro era fora. No segundo dia que a gente estava morando, meu pai empurrou o banheiro bum, empurrou assim com a mão. O banheiro caiu. Aí tocou fazer banheiro às pressas e tal. Mas vai muito, julgando agora, né? Naquela época não, né? Mas vai muito da maturidade do espírito. Sabe? Essa maneira de encarar as coisas, essa maneira responsável de encarar as coisas, de fazer as coisas, é muito decorrente da maturidade do espírito, de quanto ele viveu, daquilo que ele já conhece. Às vezes ele não sabe definir com palavras, mas aquilo que ele já sabe da vida, aquilo que ele já intimamente já sabe que é necessário. Porque às vezes o espírito, ele não faz aquilo por irresponsabilidade, ele faz por imaturidade mesmo. Há pessoas que são tão imaturas. Eu tinha um tio, já falecido, que uma vez ele ganhou na loteria federal. Comprou lá 2 pedaços de bilhete e ganhou. Primeiro prêmio. É o equivalente hoje a uns, sei lá, R$30.000, mais ou menos. Então ele foi na rua Florencio de Abreu, em São Paulo, no centro de São Paulo, e comprou um monte de coisa lá, né? Tudo bagulho, não servia para nada. Meu pai, eu sei que é bagulho porque depois meu pai me contou a história. Bom, meu pai chegou depois de um tempo, falou: ô mané, tudo bem e tal, você ganhou na loteria, parabéns, agora você vai comprar sua casa. Eu falei: não, eu gastei dinheiro. Falou: ó, uma das coisas que eu comprei foi isso aqui, ó. E mostrou pro meu pai. Ele comprou fogão a gás, lampião a gás, soldador a gás, um monte de coisa. Ele falou: mas para que serve? Senão, se acabar a luz, eu tenho a gás. Você não tem casa, velho. Você não tem onde morar, cara. Pega esse dinheiro, compra uma casa. Você sabe quantos filhos tinha? 9. Então, a gente vê que isso está muito mais ligado à imaturidade, sabe, do que à irresponsabilidade. O cara é imaturo, pura e simplesmente. Mas como é que ele vai amadurecer? Como é que esse espírito vai amadurecer? Vai tomar tanta pancada da vida, vai apanhar tanto, que vai chegar um momento que ele fala: bom, chega de ser saco de pancada, né? Tem que tomar atitude. A gente olha, isso parece tão evidente, né? A pessoa fica trocando um supérfluo necessário. Daí reclama: não estou conseguindo. Mas cara, tira esse supérfluo e passa a pessoa. Evidente, tenha bom senso, né? Sabe? Só ter bom senso. Vocês lembram de um cantor no Rio de Janeiro chamado AGP? Vocês lembram? AGP era um cantor, gostava muito dele. O AGP, no auge da carreira dele, quando ele começou
subir na carreira dele, ele foi comprar uma Mercedes, um carro Mercedes-Benz, naquela época, 76, uma coisa assim. Pá. E esses carros são carros de 150, 200 mil reais, né? Pá, comprou. Aí tava no Rio de Janeiro, né? Morava. Aí tava andando na rua lá, pô, encostadinha no outro, lá quebrou um farol e amassou um pouco, tá? Pô, ele foi comprar o tal do farol, não tinha dinheiro para comprar o farol. Um farol do Mercedes, num carro comum, convencional, custa, sei lá, 700, 800 reais, sei lá, talvez 1.000, dependendo do carro. Mas do Mercedes custa 20, pô, dependendo do Mercedes. Na hora de comprar o carro, eu queria saber o custo que ele ia dar. Amigo, antes de comprar o carro, você tem que fazer o custo. Bom, quanto é que eu vou pagar de PVA por ano? Quanto custa o licenciamento? Outra coisa, quanto vai custar o seguro? Você está com um carro de 100 e poucos contos na mão, pô. Se o cara não fizer essa conta, ele está sendo irresponsável. Ele está sendo irresponsável, né? Tudo isso é uma questão de maturidade. E não é só de maturidade aqui na Terra, né? O espírito viver muitos anos e adquirir essa maturidade, não. Porque tem gente que tem 60, 50, 60 anos e é imaturo. Não tem maturidade. É impressionante, é um eterno crianção, né? Eterno crianção. A pessoa faz sempre um churrasquinho, o celular tem que ser top, o carro, ele tem que ter um carro top, a moto, mas a casa, aí ele deixa de lado o essencial, a alimentação, o que os filhos precisam, mas ele tem que, na hora que ele sair, ele tem que ser o melhor carro, a moto, o celular. Escrever uma coisa interessante, para a gente encerrar. Uma dona de loja, amiga da minha esposa, falou assim para ela, e era o pior mês para receber, porque ela vende roupa a prazo, põe 4, 5, 6 vezes, sei lá. Pior mês para receber é janeiro. Eu falei, mas por quê, pô? Porque o pessoal sai de férias e não paga as contas. Ele pega a grana que era para pagar as dívidas e torra tudo nas férias. Aí chega na loja e fala assim, ó, não tenho, você aguenta aí porque... E ela falou, toca pegar dinheiro meu para poder bancar a loja, porque a loja não recebeu dos clientes. Gente que frequentou essa casa há muito tempo atrás, saía em férias e deixava de pagar dívida. Não tô nem aí, falava declaradamente, não tô nem aí. Qual o grau de responsabilidade de um espírita assim? Porque você está aprendendo numa casa espírita, você está aprendendo a moral de Jesus. E a base da justiça é o respeito ao próximo. É a base da justiça. Se você não tiver respeito ao próximo, você não é uma pessoa justa. Você não é uma pessoa que age com justiça. Como é que você pode se dizer cristão? Vamos esquecer o espiritismo. Como é que você pode se dizer cristão? Não, eu sou cristão. Não é. Não é. Faça ao próximo aquilo que você gostaria de ver feito em relação a você. Não é? O cara que deu crédito, ele acreditou em você. Ele te deu crédito porque ele falou, não, ele é uma pessoa séria. Ah, não, não dê sem esperar receber. Pera aí, não é assim não. Não é isso não. O cara tem o fornecedor dele para pagar. Ah, mas a empresa é grande, ele pode esperar? Pode não. Se a sua dívida de pequeno é de 30, a dele é de 300. Ele tem compromisso grande para saldar, então você tem dever de pagar, independente de qualquer coisa. Tem gente, olha, eu já vi gente irresponsável, mas igual brasileiro. Brasileiro é folgado, irresponsável, irreverente, brinca com as coisas mais sérias que você jamais deveria brincar, né? E age dessa maneira irresponsável. Mas a gente sabe que o resumo disso não é o fato de ser brasileiro ou não. O resumo disso é que são irresponsáveis porque são imaturos do ponto de vista espiritual. Ainda tem algumas encarnações pela frente para poder adquirir essa maturidade, né? Nessa parte eu vou passar batida. Por quê? Mas não é questão de gostar ou não. Dívida às vezes é uma necessidade na vida da gente.
eu sou comerciante, eu sou obrigado a fazer dívida. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Se eu não tiver dinheiro, eu não compro. Então, mas isso particularmente, se você se tornar uma comerciante, um dia, você se tornar uma comerciante, é uma obrigação. Você tem necessidade de fazer dívidas. E você conta com o seu cliente para pagar aquela dívida. Entendeu? Eu sou comerciante e eu tenho um método comigo. Se eu compro 5 é porque eu tenho 10 guardado. Eu sempre fiz assim. Eu vou comprar 5 de mercadoria, 10 estão no banco guardados. Se alguém furar, se todo mundo furar, eu pago e abaixo as portas. Correto. Sempre fiz isso. Mas a maioria não tem condição de fazer isso. A maioria. Você não precisaria mais pagar. O chamado fluxo de caixa. Se você não tiver fluxo de caixa, uma vez um especialista em economia estava dando uma palestra e ele começou a falar de fluxo de caixa, me interessou e comecei a prestar atenção. Ele falou, você sabe o que, na televisão, vocês sabem o que quebra uma empresa? Ele falou, não é o prejuízo que a empresa tem, é a falta de liquidez. Ou seja, ela não tem fluxo de caixa para bancar as suas necessidades financeiras. Né? Então olha o que a vida é uma coisa complexa, viu? A vida é uma coisa complexa. Às vezes o cara mete o pé na jaca, né? Exatamente por essa razão. Acaba fazendo coisas de maneira despreparada, de maneira inadequada e acaba tendo problemas mais sérios, né? Muito mais sérios do que deveria se ele fosse um cara contido, uma pessoa que tivesse uma certa prudência para fazer as coisas. Aliás, prudência cabe em qualquer coisa, em qualquer lugar, né? Vamos fazer a nossa prece para encerrar? Ninguém mais tem pergunta nenhuma? Foram respondidas todas as perguntas que vocês fizeram? Vamos precisar perguntar para... Como é que ela chama? Débora. Pergunta para a Débora, se ela tiver mais alguma dúvida, fala para ela perguntar para o nosso cameraman que ele passa. Não sei se mas eu vou compartilhar. Eu só consegui compartilhar, Alexandre. Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar firmemente a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa misericórdia, Senhor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.